Olá, seja bem-vindo ao meu canal, professor Felipe Ferraz Merino, advogado trabalhista, professor de Direito e Processo de Trabalho. Venho aqui novamente com um tema interessante para vocês, falar sobre os direitos da empregada doméstica e também os direitos da diarista, daquelas pessoas que trabalham sem vínculo, É um assunto interessante, um assunto também que teve algumas mudanças na legislação ao longo dos anos, e é um assunto importante tanto para aquelas pessoas que trabalham nessa área e precisam conhecer os seus direitos, quanto para os empregadores que contratam essas pessoas e precisam saber como pagar corretamente os direitos. A última alteração na legislação com relação ao trabalho doméstico ocorreu pela Lei Complementar 150 de 1º de julho de 2015, foi a última alteração. Nós tivemos várias alterações e essa foi a última alteração. A primeira coisa que nós temos que saber é efetivamente o conceito de empregado doméstico. Qual a diferença e por que os direitos são diferenciados? O empregado doméstico é aquele que trabalha somente no âmbito do lar, não trabalha no comércio, não trabalha na indústria, não trabalha na empresa, trabalha somente no âmbito do lar, no âmbito de uma casa, de uma residência. Porque se esse empregado trabalha na residência e também presta serviços numa empresa, para o mesmo empregador, às vezes tem pessoas que trabalham na casa e trabalham na empresa. Essas pessoas deixam de ser domésticas, já não é mais só doméstica, porque ela está fazendo também um trabalho em uma empresa. Para que seja efetivamente um empregado doméstico, tem que trabalhar somente em uma casa de família. Essa é a diferença do empregado doméstico e daquele empregado que não é doméstico. Domésticos são vários tipos de empregados. Nós temos a arrumadeira, nós temos a passadeira, nós temos a pessoa que faz a limpeza, nós temos o caseiro, nós temos o motorista, nós temos a governanta, nós temos a babysitter, a babá. Nós temos vários tipos de empregados que trabalham no âmbito do lar. E todos esses empregados são considerados empregados domésticos pela legislação. Não importa efetivamente a atividade, mas o que importa é que ele trabalhe apenas no âmbito do lar, no âmbito de uma casa, de família. A primeira coisa que nós temos que diferenciar é a diarista da empregada doméstica. Por quê? Porque aquela pessoa que é apenas diarista, que trabalha eventualmente, ou diarista, pode ser também o jardineiro, pode ser o motorista, enfim, aquelas pessoas que trabalham eventualmente, os diaristas, eles não vão ter aquela carteira assinada e os direitos trabalhistas. Por quê? Porque existe uma diferença entre empregado e prestador de serviço. Empregado é aquele que vai continuamente e diarista é aquele que trabalha eventualmente. A Lei 150, a Lei Complementar 150 de 2015, determinou o quê? Que pessoas que trabalham uma vez por semana, 2 vezes por semana, não têm vínculo de emprego, não são empregados, são apenas diaristas, são eventuais. São pessoas que recebem apenas pela sua locação de serviço, ou seja, faz a empreitada, o serviço naquele dia. E essas pessoas não têm férias, não têm 13º, não têm carteira assinada, não têm FGTS, não têm seguro-desemprego. Por isso que ela acaba cobrando um valor maior pela diária, porque ela acaba não tendo esses direitos trabalhistas, então o dia acaba sendo um valor maior. E essa pessoa também não tem direito a recolhimentos previdenciários pelo patrão. Então, se você é uma diarista e quiser ter um vínculo previdenciário para aposentadoria, ou se ficar doente também receber, você tem que contribuir diretamente no INSS. As diaristas podem fazer isso diretamente no INSS. Ela vai em qualquer livraria, papelaria, compra ali um carnê do INSS,
vai nas lotéricas, faz ali o cálculo, coloca os códigos e todos os meses recolhe para o INSS. Se ela recolher voluntariamente, ela mesma para o INSS, esse tempo vai contar para a aposentadoria e se ela ficar doente, ela pode também receber, ficar afastada com benefício previdenciário, que o povo fala encostado, não é? Ou seja, ficar encostado, né? Recebendo pelo INSS, por quê? Porque ela tem um vínculo de contribuição previdenciária, tá? Então essa efetivamente é a diarista ou diarista que trabalha com locação de serviços. Trabalhos eventuais, geralmente pega várias casas de famílias, trabalha em casas diferentes, não tem carteira assinada, não tem direitos trabalhistas e para que tenha previdência social vai ter que ela mesma fazer essa contribuição mensalmente. Lá no site do INSS ela pode pegar todas as informações de como fazer essas contribuições mensais. Bom, agora vamos falar do segundo item, a empregada doméstica. Essa sim, empregada doméstica é aquela que trabalha 3 vezes por semana ou mais numa casa de família. Então, se você trabalha 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5, 6 vezes por semana, aí já é empregada, empregado doméstico, ou empregado ou empregado. Tem direito a carteira assinada, desde o primeiro dia de trabalho, se for contrato de experiência, também tem direito a carteira assinada. Essa empregada, esse empregado doméstico, ele tem direito a férias, 13º, fundo de garantia, aviso prévio se for demitido, tá? Indenização de FGTS se for demitido, seguro-desemprego também, horas extras se fizer, adicional noturno se trabalhar à noite, tem direito ao pagamento em dobro dos feriados e dos domingos, se por acaso trabalhar feriados, trabalhar domingo. A carga horária é 44 horas semanais e tem direito a uma folga por semana. Essa folga pode ser domingo ou pode ser outro dia por semana. Agora, se a pessoa não tiver essa folga, ela tem que receber uma indenização pelo dia trabalhado porque ela não teve folga, tá? Domingos e feriados tem que ter a folga. Se não tiver, tem que pagar a indenização correspondente ou dar um outro dia da semana para que ela tenha folga, tá? Ou seja, tem todos os direitos trabalhistas. Vamos entender alguns pontos só que a empregada doméstica não tem, né? PIS, por exemplo, o trabalho doméstico ele não tem inscrição no PIS, tá? E a empregada doméstica também não tem direito adicional de insalubridade. Por quê? Porque a lei não regulamentou esta atividade como insalubre, porque a atividade no âmbito da casa residencial do lar, ela não é considerada pela lei como insalubre. Eu sei que tem muitas domésticas que trabalham com produtos de limpeza, produtos químicos, água sanitária, desinfetantes, isso tudo eu sei, conheço isso. Mas a lei não considera o trabalho feito no âmbito do lar como um trabalho insalubre. Então, neste caso, não tem o direito à insalubridade. Então, coloquei algumas coisas que ela tem direito e que ela não tem direito. Uma coisa que nós temos que entender também é que o tribunal entende que se a pessoa trabalha para o mesmo grupo familiar, é considerado também como pode ser considerado como um contrato de trabalho, de emprego. Então, por exemplo, assim, se ela trabalha um dia na casa de uma senhora, o outro dia na casa da irmã dessa senhora, o outro dia na casa da filha dessa senhora, ou seja, ela trabalha 3 vezes a semana, em casas diferentes, mas é a mesma família, o mesmo grupo familiar, o tribunal entende que isso é uma contratação familiar. E aí, no caso, ela teria direito, sim, a carteira assinada e todos os direitos trabalhistas, né? Então tenham cuidado com isso, porque se for para o mesmo grupo familiar 3 vezes por semana ou mais, tem direito. E aí como é que fica o caso, por exemplo, de domésticas e diaristas que estão trabalhando 3 vezes por semana ou para o mesmo grupo familiar e não tem carteira assinada? O empregador paga só a diária. No caso, esse empregador teria que regularizar essa carteira, assinar essa carteira. E essa empregada doméstica que não teve esse direito reconhecido ao longo de meses, ao longo de anos, se ela não tiver essas diferenças salariais, ela pode entrar na Justiça do Trabalho,
requerer o reconhecimento do vínculo empregatício, assinatura da carteira com data retroativa e pagamento de todos os direitos proporcionais, férias proporcionais, 13º proporcional, aviso prévio, FGTS, multa de 40% de FGTS, horas extras, ou seja, todos os direitos. Vamos lembrar que antes de junho de 2015, a doméstica não tinha alguns desses direitos, né? Não era obrigatório o FGTS, não tinha a questão das horas extras determinadas. Essa alteração maior dos direitos das domésticas foi ali nessa lei de 2015. Então, esses direitos são de junho de 2015 para frente. De junho de 2015 para trás, os direitos são diferenciados. Então, por exemplo, se você tem uma relação de emprego que você trabalha já há 5 anos, por exemplo, já trabalha mais tempo, não é? Ou seja, desde antes da lei, como é que fica na situação? Bom, a situação fica assim: até julho de 2015 ela é regida pela lei anterior, e de julho de 2015 para frente ela é regida pela nova lei, ou seja, o mesmo contrato abrange duas legislações diferenciadas. Aí tem que ver exatamente qual o prazo contratual de cada uma. Gente, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Só clicar aqui, é gratuito a inscrição. Clique em inscrever-se e clique no sininho para você sempre estar recebendo aí os vídeos atualizados de informações de direito do processo do trabalho de uma forma simples, como se fosse um bate-papo. Os meus vídeos são assim bem simples, para que os estudantes de direito, os profissionais e também pessoas que não são da área possam estar compreendendo o direito de uma forma simples e descomplicada. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Sempre aí estaremos aí com vídeos novos para vocês dentro da área de direito do trabalho, para que vocês possam tirar as suas dúvidas. Um outro ponto interessante, que é com relação às horas extras da doméstica, né? Aquela questão de horas, né? Vamos entender. O ideal agora que se tenha uma contabilização dessas horas, né? Para que a doméstica não extrapole a sua carga horária e possa vir a pedir horas extras. Vamos lembrar que a doméstica não é regida pela CLT. A doméstica é regida pela lei do doméstico, uma lei específica, e algumas outras leis que foram sendo alteradas pelo tempo. Então a doméstica tem uma série de leis que disciplinam a matéria, mas ela não é regida pela CLT, ela não tem os direitos da CLT, não esqueçam disso. Com relação às horas extras, não esqueçam, a carga horária máxima tem que ser 44 horas semanais, não é? E aí, como é que eu posso? Mas um dia a minha doméstica trabalhou 1 hora a mais, meia hora a mais, não é? Ficou nesse... Ou então um intervalo, tem que ter essas 8 horas diárias, tem que ter intervalo para almoço. E intervalo para almoço é intervalo mesmo, que a pessoa fica descansando. Não adianta no intervalo do almoço ela estar lavando louça, fazendo comida. Aí não é intervalo. Intervalo é a pessoa senta, descansa e faz o que ela quiser. E isso é intervalo, não é? Então, obedeçam bem essas questões de intervalo de 1 hora para o almoço dentro da jornada de 8 horas, ou seja, 8 horas e 1 hora de intervalo. Ela trabalha 9 e na verdade tem 1 hora de intervalo no meio dessas 8 horas aí. É isso, tá? E se por acaso passar meia hora, 1 hora, 2, compensa no outro dia, faz uma compensação. No dia seguinte ela sai mais cedo, ou ela chega um pouco mais tarde. As compensações eventuais de jornada podem ser feitas pelo empregador, não há problema nenhum. Então, quando extrapolar a hora, você compensa a hora no outro dia, né? Ou então entre em acordo, às vezes ela tem horas a mais e ela quer um dia viajar numa sexta, no sábado, aí você fala para o seu empregador, eu quero viajar, quero não vir trabalhar no sábado, e aí pode empregado e empregador aí fazer um acordo de compensação dessas jornadas eventuais, né? Tanto que horas que está a mais ou horas que está a menos do evento, para que não extrapole a carga horária. Tá bem, gente? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que tiver, podem comentar, escrever nos comentários aí, perguntar, que eu tiro as dúvidas de vocês. Um beijo e um grande abraço.